Olá, galerinha! Vamos continuar nossa aula. Agora a nossa equação do segundo grau está completa, mas antes eu irei fazer um pequeno resumo sobre a aula anterior, que foi sobre a equação do segundo grau incompleta. Como que foi isso, Rosane? Variável é a nossa letra, x. Lembra a equação incompleta quando ela tem b igual a zero? Quando b é igual a zero quer dizer o quê? Que não tem b. Então, a e c. Toda vez que for a e c, ela vira uma raiz. Toda vez que falta c, quer dizer que ela só tem a e b. Quando tem a e b, x1 é 0 e x2 é menos b sobre a. Como a é 1, ficou só menos b, que é 8. Relembrando aqui a equação do segundo grau incompleta, né? Quando falta b e quando falta c. Nossa variável x e a nossa aula de hoje, que é a equação do segundo grau completa. Hoje ela tem os três. Hoje ela tem a, b e c. Como é que eu faço essa separação antes de começar a minha conta e encontrar as minhas raízes? Quando ela existe, né? Porque ainda vou explicar isso, porque tem algumas contas que a raiz ela não é real. Como assim, Rosane? Vamos lá. Lembra que eu expliquei que a equação do segundo grau completa ela tem que ter a, b e c? Então vamos separar isso vendo ela com números, que eu acho que facilita o entendimento quando aparecem valores reais. Toda vez que aparece um x e ela não tem valor, que é o que está aqui do lado, número 1. Então o nosso a é 1. Quem é o nosso b? Quem se encontra aqui, ó, com um x e ele não tem expoente. Então quem é o nosso b? 6. E quem é o nosso c? Mais 17. Lembrando que o sinal ele acompanha o seu número, tá? Fazendo agora uma equação, né, até o final, uma equação completa, onde usaremos a fórmula de Bhaskara. Lembra que eu falei isso naquele outro? Fórmula de Bhaskara. Nós vamos fazer delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E para encontrar nossas raízes, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é o valor que eu vou encontrar aqui, tudo isso dividido por 2 vezes a. Esse é o caminho para encontrar as nossas raízes. Vamos lá. Fazendo aqui, então, nossa equação é essa daqui. X ao quadrado mais 9x menos 10 igual a 0. Quem é o nosso A? O nosso A é 1, lembrando que pode aparecer outros valores aqui, tá? Isso é só um exemplo. O nosso B é o 9 e o nosso C é o menos 10, lembrando que o sinal ele acompanha o número. Delta, como que eu acho delta? Eu não já separei A, B e C? O meu delta eu tenho b ao quadrado menos o 4, que é da fórmula, você não pode mexer nele, vezes 4 vezes c. b ao quadrado. Quem é b aqui? O b é quem que eu separei? 9. Então, 9 ao quadrado menos 4, que é da fórmula, eu não posso mexer nele, vezes a, quem é a? 1, que eu separei aqui, vezes c, que é menos 10. Coloquei entre parênteses só para não misturar os sinais, tá? Que aqui são multiplicações. Nossa potência primeiro, tá? 9 vezes 9, 81. Lembrando que você não pode juntar a potência daqui com menos 4. Você não pode fazer isso. Você vai fazer a potência e depois você vai fazer essa parte aqui toda junto, ó. Menos 4 vezes 1... menos 4. Menos 4 vezes 10 mais 40. Mas, Rosane, por que aqui deu mais? Menos vezes menos mais. Geralmente, quando aparece o sinal positivo aqui dá negativo, né? Porque sinal é diferente dá negativo. 81 mais 40, 121. 121 é o valor do nosso delta. Então, 121 é o valor do nosso delta. Lembrando que para achar as duas raízes, o que nós fazemos? Menos b, mais ou menos a raiz quadrada do número que eu encontrei em delta, dividido para 2 vezes a. Mas por que
menos, Rosane? Porque uma raiz vai para mais, né, vai ser positiva, e a outra raiz vai para menos. Como que eu faço isso? Vamos lá. Menos B, vou lá no meu B que eu separei no início, ó, menos B. O meu B está positivo, então ele vem para cá, ó, menos B. Se o meu B fosse negativo, ele viria para cá, mais B. Então, menos 9, mais, porque é mais ou menos, então, x1, menos B, mais a raiz quadrada do número que eu encontrei no delta. Menos 9 mais 11 dividido para 2 vezes A. Como o nosso A é 1, então só ficou 2, que 2 vezes 1 é 2. Menos 9 mais 11, 2. Dividido para 2, 1. x2 menos 9, a mesma coisa que eu fiz em cima, porém aqui no meio o sinal vai trocar para negativo. Menos 9 com menos 11, menos 20. Dividido para 2, menos 10. Nosso conjunto solução é quem? 1 e menos 10. Conjunto solução. Então, aqui, o que nós aprendemos hoje? Equação do segundo grau completa, onde eu tenho A, B e C na minha equação. Aprendi a separá-los, colocá-los na fórmula de Bhaskara, que eu separei A, B e C, para que eu identifique os valores quando eu colocar na fórmula. Então, eu só vou substituir o valor referente à letra e efetuar a operação pedida, se for multiplicação, se for potência, se for mais, se for menos, divisão, aqui na nossa conta. O que nós vamos assimilar também nas raízes, para a gente lembrar, quando já chegarmos aqui no delta, eu já sei como que será a minha resposta. Ah, mas como assim que você já sabe? Dessa forma, cheguei em delta. Se o delta for igual a zero, se aqui o meu resultado for zero, eu sei que eu terei duas raízes reais, mas elas serão iguais. Por que elas serão iguais? Porque se aqui for zero, eu só vou fazer isso aqui. E isso aqui é a mesma coisa, então eu só vou ter a mesma raiz. Então, duas raízes reais e iguais. Se meu delta for negativo, vamos supor que aqui desse número negativo, eu não teria uma raiz real. Por que não? Porque nós sabemos que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, se não existe raiz real, seria esse resultado aqui após o delta. E eu não teria como fazer o restante. Se o delta é maior que zero, que é o nosso caso aqui do exemplo, ó, maior que zero, que é um número positivo, eu tenho duas raízes reais e diferentes. Olha aqui, ó, duas raízes reais e diferentes. Então, a nossa explicação de hoje foi sobre a equação do segundo grau completa, onde eu relembrei a vocês o que é uma variável x, onde eu relembrei vocês sobre a equação do segundo grau incompleta, faltando B, que ela vira raiz, A e C vira raiz. Faltando C, que é A e B, x1 é 0 e x2 igual a menos 8. Então, aqui está a nossa explicação básica, bem resumida para vocês, bem colorida, né? Eu tentei colocar outras cores, mas faltou caneta, faltaram canetas. Então, vou deixar um tempinho aqui para vocês tirarem print e colocarem no caderno. Dúvidas? Deixa aqui embaixo ou é mais fácil chamar lá no WhatsApp, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima aula.